pessoal, esse é o Entre Linhas. Hoje o vídeo é sobre livros que tenham personagens com transtornos ou doenças. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto muito desse tipo de livro, que aborde doenças, né, ou transtornos, que tenham personagens com isso, porque eu gosto de saber como as pessoas que têm essas doenças ou transtornos se sentem. Então eu vou falar um pouquinho deles aqui. Não vou falar de todos os que eu conheço, mas eu vou falar de alguns. Então se vocês gostarem, eu posso fazer uma segunda parte desse vídeo. Eu vou falar só um pouquinho de cada livro, para o vídeo não ficar muito longo, né? Pra vocês conhecerem esses livros. E são livros que eu gostei muito, né? Todos os que estão aqui são livros que eu gostei muito e que eu recomendo. Então, quem quiser saber mais sobre o livro é só pesquisar e leiam, porque são livros ótimos. O Meu Amorzinho está aqui no topo da lista. Essa lista não tem nenhuma ordem, tá? Mas foi o primeiro que eu lembrei, porque o Meu Amorzinho de Vida é um dos meus livros favoritos. Ele se chama Uma História de Amor e Toque. É uma história sobre duas pessoas. É um romance, né? Sobre duas pessoas que têm toque, transtorno obsessivo compulsivo. É basicamente, assim, a rotina dessas duas pessoas. Eles se conhecem em um encontro, né, de pessoas com transtornos. E os dois têm toque, mas assim, tem jeitos diferentes de se ter toque. Por exemplo, o menino tem toque por limpeza, sabe? Limpa muitas vezes as mãos, toma banho muitas vezes. E ele também tem toque por ir à academia. Então são as duas coisas que ele é mais obcecado. E também ele faz as coisas sempre 8 vezes. Tudo que ele faz, ele tem que fazer 8 vezes, porque senão parece que ele tá fazendo alguma coisa errada. Já a menina não tem essa obsessão por limpeza. Uma das obsessões da menina é por um cara que ela conheceu. É um casal, na verdade, né? Mas principalmente o cara. E ela precisava saber se ele tava bem, e ela seguia ele, sabe? Ela é tipo uma stalker, só que de um modo muito assustador, assim. Ela tinha que saber onde ele tava, ela tinha que saber se ele tava bem, porque parecia que se ela não fosse ver, alguma coisa ia acontecer com ele. Ela também tinha toque quando tava dirigindo. Ela tinha muito medo de dirigir, parecia que ela sempre ia bater, ela tinha vários pensamentos ruins enquanto estava dirigindo. E aí a história gira em torno dos dois e como os dois tentam lidar com esse transtorno. E já é difícil ser uma pessoa que tem toque, ainda mais ter um relacionamento com uma pessoa que tem toque, e é um toque diferente do teu ainda. Então tu tem que compreender o que a outra pessoa sente e a outra pessoa tentar entender o que tu sente, né? Então é algo muito... Assim, eu amo esse livro. Tem gente que não gosta muito, só que eu amo. Talvez porque eu goste muito de saber mais sobre toque. Mas também eu acho, assim, que dá pra entender muita coisa por meio desse livro. Então eu gosto muito. Minha segunda indicação de leitura nesse tema é Juntando os Pedaços. Esse livro é sobre o Jack e a Libby. A pessoa que tem a doença aqui é só o Jack. Na verdade, a Libby tem, tipo... Ela é obesa, então ela tem que lidar com preconceito e etc. Mas esse livro se encaixa nesse vídeo por causa do Jack. Ele tem uma doença chamada prosopagnosia, que é uma doença que impede ele de reconhecer o rosto das pessoas. Ele olha pra pessoa, ele consegue enxergar o olho, a boca, o nariz, mas ele não consegue juntar aquilo de uma forma que cria uma identidade, sabe? Que ele olhe pra pessoa e saiba quem ela é. Então ele sempre tem que achar alguma coisa, tipo o jeito da pessoa, a voz, pra ele poder reconhecer. Às vezes ele não consegue reconhecer os pais, o irmão, então é bem complicado. É uma doença que eu não conhecia antes de ler esse livro. E ele é um livro muito lindo, porque assim, o Jack tem isso de não conseguir reconhecer a pessoa pela aparência, e a Libby, ela sofre muito preconceito pela sua aparência, né? Então isso eu acho uma coisa muito bonita desse livro. É um livro bem maravilhoso, eu adoro. Tudo e Todas as Coisas, vai sair filme desse livro. Ou já saiu? Ficou mais famoso por agora por causa do filme, né? E ele se encaixa aqui nesse vídeo porque a personagem principal, que é a Madeline, ela tem uma doença, vou ter que ler aqui também, porque é uma doença que eu também não conhecia, é uma doença rara. Ok, não achei o nome da doença, mas enfim, é uma doença em que ela é alérgica a tudo e todas as coisas. Ela tem alergia a praticamente tudo no mundo, então ela vive dentro de casa, a casa dela, tipo, toda adaptada pra ela, né? Então ela não recebe visitas, ela mora com a mãe, e vem uma enfermeira visitar ela, né, que ajuda a tratar dela, mas ela não sai de casa. Eu amo esse livro, ele é tipo muito rapidinho de ler, ele tem muitas imagens. Só tem uma coisinha que eu fiquei meio assim com o livro, que é o final, tipo, como eles resolvem o fato de que ela não consegue se adaptar ao mundo. Já na resenha que eu fiz, eu passei trabalho pra explicar o que eu não gostei muito no livro. Não é que eu não tenha gostado, sabe? Mas é que, tipo, eu queria ver como que eles conseguiriam lidar com isso se fosse por outro caminho, se a história tivesse um outro rumo.
Mas ok, o livro é ótimo, eu amo muito. O outro livro é Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Esse é um livro sobre um casal em que os dois têm depressão. É uma coisa parecida com uma história de amor e toque, né? Só que em vez de toque é depressão. A menina é Violet e o menino é o Theodore Finch, mas chamam ele pelo sobrenome no livro, né? Finch. Eles se encontram, inclusive, e se conhecem no sino da escola, porque os dois foram lá porque queriam cometer suicídio, pulando de lá. E aí a história gira em torno disso também, os dois tentando lidar com a depressão nesse universo adolescente, né? A maioria dos livros que eu trouxe são young adult, né? Por isso que é sempre um casal e tal, que se apaixona, essa coisa bonita. Só que os dois últimos vão ser livros mais clássicos, tá? Mais um livro nessa linha é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Não é considerado uma autobiografia, mas muito do que tem ali, pelo menos os fatos maiores, né? Tipo, ela ir pra clínica, ela estudar numa universidade, trabalhar numa revista, são coisas que acontecem no livro e que aconteceram com ela na vida real, né? Com Sylvia Plath. Então, esse livro é considerado ficção, só que muitos acreditam que ele é uma autobiografia. E ele é muito interessante, porque ele é um livro clássico, só que ao mesmo tempo, ele é um livro que não parece ser um clássico quando a gente lê, porque ele tem uma linguagem muito simples. E ela também foi para uma clínica sem ter muito motivos, sabe? O que ela tinha provavelmente era depressão, mas ela não teve um diagnóstico certo. Ela foi colocada na clínica sem ninguém saber muito bem que ela tinha o que provavelmente era depressão, talvez algum outro transtorno, alguma coisa assim. Ela tentou suicídio e tudo, então se encaixa muito em depressão o que ela tinha. E o último livro que eu vou citar aqui é Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, um livro bem clássico, esse já com uma linguagem mais não difícil, né? Só que uma linguagem mais elaborada. É o livro mais antigo que eu citei aqui, né? Nesse livro tem muitos personagens, mas ele se encaixa aqui nesse vídeo por causa do personagem, que eu esqueci o nome agora. Tudo bem, vou escrever em alguma parte aqui da tela, porque eu esqueci o nome dele, não vou procurar que vai demorar muito tempo. Esse personagem passou pela Primeira Guerra Mundial, e aí na Primeira Guerra Mundial ele perdeu um amigo dele, então ele ficou muito traumatizado. Ele desenvolveu uma doença, né, resultante dessa guerra que ele participou, então é tipo um trauma pós-guerra que deixou ele quase esquizofrênico. Então é muito interessante e era a parte que eu mais gostava de ler no livro. Era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês gostem das indicações que eu dei. São todos livros que eu gosto muito. Um beijo pra vocês.